Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde e de gestão de empreendimento. Aqui quem fala é Lucas Bento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tullia. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus, indo pra mais um episódio incrível desse podcast, tá ficando maravilhoso, Inédito, né? mais uma vez, né? Sempre maravilhoso, cada episódio, cada quarta-feira que passa. Inclusive você, para não perder nenhum dos nossos episódios, já se inscreve aí no nosso canal, Podfarma Podcast aí no YouTube, ativa o sininho para você sempre estar atento às notificações do aplicativo. Sim. E também já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, né, Cris? @Podfarma Podcast, estamos em todas as redes sociais. Novos episódios todas as quartas às 19 horas e os cortes estão disponíveis tanto no YouTube como no Instagram. Só fica de olho, dicas, sugestões, sugestões de convidados, sugestões pra gente melhorar. Pode mandar que a gente fica de olho em tudo. Sim, claro, né, Cris? Começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, que tá com a gente desde o início, 5 lojas em Alfenas e logo mais, gente, tá saindo, viu? Tá ali no forno, nos 9 meses já e tá maravilhosa. 6ª loja em Alfenas pra vocês, com uma equipe perfeita, já saiu a equipe dela, profissionais treinados, uma farmacêutica maravilhosa pra esclarecer todas as suas dúvidas. Mari Sandra está lá com vocês. E a loja de Campos Gerais, que já foi inaugurada. Então, se você é de Campos Gerais, só dá uma passadinha, não precisa mais vir para Alfenas. Tudo que tem nas lojas de Alfenas, a gente tem nas lojas de Campos Gerais. A loja do lado do fórum fica 24 horas aberta, então precisando. Deu aquele perrengue no fim de semana, né? Durante a madrugada, precisou de um socorro a alguém, dá uma chegadinha lá que a loja fica aberta 24 horas para poder atender. E sempre com profissionais, né? Sim, sim, sempre com farmacêutico ali habilitado para poder estar auxiliando vocês. Esclarecendo todas as dúvidas, o que vocês precisarem. Sim, sim. Agradecer também o pessoal da Amauri Contabilidade, que tá com a gente também desde o comecinho, né? Você que tá precisando começar um negócio novo, que já tem um negócio e não tá sabendo, ali tá meio perdido na parte burocrática, né, Cris? Precificação, parte burocrática, imposto de renda, dá uma chegadinha lá, a Amauri Contabilidade, a equipe dele tá ali de prontidão para atender vocês no que vocês precisarem na gestão no seu empreendimento. Dá entrada em nota, que às vezes a gente acha que é um detalhe. Gente, é nesses mínimos detalhes, que às vezes você dá entrada em uma nota errada no seu estabelecimento e depois lá no final do ano esses BOs acumulam. Se você faz tudo direitinho, você não precisa vir corrigindo todo esse trabalho errado. Então manda mensagem pra eles que eles te auxiliam em tudo. Vai abrir um novo empreendimento? Eles te ajudam a achar até o melhor ponto pro seu tipo de empreendimento. Claro. Também pessoal da G-Motors. Você tá, final do ano, ninguém aguenta mais carro velho. Então vamos trocar essa lataria aí, vamos chegar lá na G-Motors. Os meninos dividem em 60 vezes, financiam para vocês. Temos carros novos, seminovos, usados. Tem tudo ali pro seu gosto para poder te auxiliar a passar essa virada de ano com um carrinho novo, né, Cris? Ninguém merece. Vai viajar, vai descer pra praia. Esse calor, vamos descer pra praia, vamos descer, né? Comprar um carro que tem ar-condicionado é importante. Sim. Então, assim, já vai lá, já troca por um modelo mais novo aí para poder estar atendendo essas nossas necessidades, né, Cris? Conforto e segurança em primeiro lugar. Sempre, claro. Gente, o pessoal da Personalize que tá com a gente desde o início, manda as nossas canecas e pros nossos convidados. Eles têm de tudo, abraçam todas as nossas ideias. Agora, final de ano tá chegando, então vai fazer aquele presente personalizado. Manda mensagem pra eles. E, gente, manda com antecedência. Sim. Porque eles são muito rápidos, mas agora é uma época que acumula pedido, né? Isso Inclusive, mesmo. Minha listinha já tá lá na mesa das meninas. E também, né, agradecer hoje, mais uma vez, o Hortifruti da Avó, né, que tá patrocinando os nossos quitutes. Sim. Gente, a gente já deixou até separadinho aqui. Isso. Tá perfeito. Olha, eles já mandam tudo embaladinho. Então, você vai fazer um almoço nessa correria do dia a dia. Cheiro verde, lavado, picado apenas para você finalizar o seu prato. Dentre outras coisas, chuchu, tudo lavadinho, picado, pronto para ser utilizado. Ganha tempo, ganha praticidade e qualidade nos alimentos. Sim. Tudo perfeito. E sem dizer também as frutinhas, né, que já vêm picadas, tá? Você não precisa facilita mais muito, né? precisa ficar preocupando em vou ter que comprar fruta, ficar picando, não sei o quê. Já manda tudo pronto. Eles têm salada de fruta, eles têm tudo para poder auxiliar você a se alimentar de uma forma bem mais saudável. Inclusive, isso daqui eu amo, gente. Pra quem tá de dieta, eu eles sempre mandam, e já vem embaladinho, tudo prontinho pra comer. Eles sempre mandam o morango com a tâmara. E acredite se quiser, eu duvidei. Tem gosto de chocolate. Tem. Come os dois juntos, que fica perfeito. Eles sempre mandam, é a minha realização quando é hortifruti da avó aqui. Até pulou aqui. Fala, muito bom. É muito bom. Muito gostoso. Esquecemos de alguém? Não, acho que isso foi... agradecemos a todos. Acho que sim. E quem que é o nosso convidado de hoje, Vamos Cris? pro nosso convidado. Gente, hoje é inédito o assunto. Nós estamos com um fisioterapeuta da parte respiratória. É um assunto que ficou muito em alta pós-pandemia, né?
que infelizmente atacou muito os pulmões, e acho que essa profissão ela ganhou uma ênfase muito grande. Nosso convidado está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Como eu disse, nosso convidado é um fisioterapeuta formado aqui na Universidade Federal de Alfenas, especialista em fisioterapia respiratória pela Universidade de São Paulo e em terapia intensiva adulto pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Com vocês, José Roberto. José, tudo bem? Como é que o senhor tá? Boa tarde, gente. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Uhum. É um programa que eu já acompanho, então aqui é uma concretização, assim, né? Eu poder realizar esse sonho de estar participando aqui com vocês. Sim. Muito obrigado. E José, o que levou você a ir para essa área da fisioterapia, principalmente da fisioterapia respiratória? Bom, eu não escolhi a fisioterapia, eu falo que foi a fisioterapia que me escolheu. Eu tranquei uma faculdade, então antes quando eu estava fazendo 18 anos, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu acho que ainda até hoje é muito difícil, assim, com 18 anos a gente escolher o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida, né? É uma responsabilidade muito grande, É uma responsabilidade muito grande. E pelo menos, assim, na época que eu me formei, eu não via que a educação, ela preparava a gente para deixar a gente escolher as outras coisas, ter consciência, conhecimento das áreas, né? O que cada área faz. E meu pai, ele trabalhava numa cooperativa e o sonho dele era que alguém lá de casa fosse agrônomo. Então, desde do meu primeiro ensino médio até o terceiro, era falando na minha cabeça, agronomia. Então, quando eu fui prestar vestibular, a única coisa que me veio na cabeça, agronomia, né? Então, prestei vestibular para agronomia, passei para a segunda fase de uma universidade estadual, que era em Ilha Solteira, que era muito longe. Depois eu passei numa particular, que era perto da casa dos meus pais, porque eu não sou daqui de Alfenas, né? Eu sou de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Sim. E aí meu pai me acordou, falou, você passou na faculdade. Ele que via, você passou, vamos lá, vou fazer sua matrícula, vou fazer sua inscrição. E eu, tá bom, fui indo, mas era pro gosto dele. E minha mãe, conversando comigo, falou, você tem certeza que é isso que você quer? Porque todo mundo que tá terminando, né, o colegial e tá passando na faculdade, tão assim, feliz, e você não demonstra. Eu falei, não é isso que eu quero. Ela falou, então pensa bem, porque é uma faculdade particular, né, então vê certinho. E aí, na época, eu já trabalhava num escritório de contabilidade, sempre gostei muito de matemática. Falei, então vou fazer ciências contábeis. Não me via trabalhando no sol quente, né? Falei pra minha mãe, quero trabalhar num lugar com ar-condicionado, tranquilo. E aí, já sabia dessa onda de calor, né? Já sabia que ia É. ter, porque lá na cidade dos meus pais é do lado de Ribeirão Preto. Então, Nossa Senhora. é muito calor, muito calor. Aí eu peguei e falei, vou fazer ciências contábeis. Fiz faculdade, passei em Franca e fui estudar lá. Eu comecei a faculdade em fevereiro, em abril eu já sabia que não era isso que eu queria. Aí conversei com os meus pais, meu pai, não, muito cedo, fica um ano. Tá, fiquei um ano, maior luta, falei, não é. E aí eu saí, continuei trabalhando no escritório, fiquei fazendo um cursinho, comecei a estudar em casa, mas ainda eu estava muito perdido. Eu não sabia, eu tinha essa vontade da área da saúde, mas quando você fala em área da saúde, as pessoas só falam assim, só é medicina, né? Só existe a medicina. E aí eu falei, quero conhecer outras coisas, né? Eu me senti muito perdido. Então, chegava na época do vestibular, a hora que eu entrava no site para escolher, que eu via aquele tanto de opção, eu ficava muito perdido. Eu não sabia. Aí eu comecei a prestar engenharia ambiental, biologia. Eu falei, eu acho que eu tô tirando para tudo quanto é lado, mas eu não tô tendo um direcionamento. Então, foi nessa hora que eu procurei uma psicóloga, né? Uma terapeuta. Eu falei assim, eu vou lá, vou fazer uma orientação vocacional e pronto. Eu achei que a orientação ia ser, responde umas questões, pronto, Toma. Você vai fazer, definir o seu curso. Aí fui na terapeuta e ela me mostrou que era totalmente diferente, né? Que não tem perguntas, que inclusive ela se tornou minha terapeuta, né? Porque tinha muito mais coisas além, né, da questão da profissão. E aí ela foi me dando dicas, vai em feira de profissões, conversa com pessoas que você tem interesse, de profissões que você queira conhecer mais. E aí numa dessas feiras eu conheci a fisioterapia e eu me apaixonei. E é engraçado porque quando a gente pensa em fisioterapia, muitos voltam para a questão da massagem, né, da massoterapia, outros voltam para essa questão de ortopédica, né, muito ortopédico ainda também. E aí eu conheci essa área hospitalar. Então, quando eu entrei na faculdade,
eu já entrei sabendo que eu queria hospital. Jura? Então, eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar em hospital. Então, toda a minha graduação eu direcionei para trabalhar em hospital. Quando eu entrei, né, aí eu falei com os meus pais. Meu pai, não, você vai trabalhar num time de futebol, então... Aí eu falei assim, pai, eu não quero. Eu quero trabalhar em hospital. E aí é aquela questão, né? Quando a gente fala que a gente quer trabalhar em hospital, igual eu, né, sou fisioterapeuta de UTI, eu gosto de UTI mesmo. Meu Deus. Você gosta do perrengue mesmo, perrengue, né? Da dificuldade. Do batente ali, de cair na fonte. E aí todo mundo fala, mas por que? É tão triste, né? Às vezes a pessoa morrendo, vai trabalhar com esporte. Eu falo, não, gente, eu gosto de estar presente ali, eu gosto da adrenalina. E que bom que tem pessoas que gostam, né? Sim. Porque as pessoas que estão dentro da UTI, elas também precisam tanto quanto um atleta, né? Então, assim, eu falo que a fisioterapia me escolheu, e aí quando eu já entrei, eu já sabia que eu queria hospital. Então, desde a minha graduação, eu fui direcionando tudo para a área hospitalar. Eu até dei uma chance para a área esportiva, por conta de muito meu pai falar. Eu participei de um projeto de extensão aqui na Unifal, que a gente atendia atletas, atleta sem dor. A gente ficava na quadra, né, com os atletas. Fiquei 1 ano no Atleta Sem Dor, mas eu falei, não... Tentei. Falei, pelo menos eu posso tentar para falar assim, eu preciso passar pela experiência. Sim. E aí falei, não, agora eu vou focar nessa área hospitalar. E aí, com o tempo também na graduação, eu comecei a perceber que 2 coisas me brilhavam os olhos, que era tanto, né, a área hospitalar, UTI, quanto a área acadêmica, né? E aí eu comecei também tentar direcionar. Então, fui monitor das 2 disciplinas de respiratório que a gente tinha, que o monitor é como se você desse aula para os alunos ali quando o professor pede para você dar algum tema, né? Pede para você explicar algumas coisas antes da prova, né? Aula de reforço. Aula de reforço, exatamente. Esclarecendo as dúvidas. E aí os alunos nunca iam, né? E eu preparava um monte de aula bacana, principalmente, né, na primeira disciplina de respiratória, que é muita anatomia, fisiologia, preparava muita coisa bacana, eles não iam. Eles iam na onde? Quando faltava uma semana da prova, né? Pré-prova. E aí eu ficava doido e preparava questão. Então, assim, eu já consegui, nessa época da graduação, me preparar também para essa área também que eu gosto, que é a área acadêmica, que é a área de pesquisa também, né? E nunca perdi o vínculo com a Unifal. Hoje eu faço doutorado lá e participo de alguns projetos de pesquisa, então isso para mim também é muito bom, sabe? A gente tá sempre atuando ali, trabalhando com esses profissionais, porque a pesquisa é o que está movimentando hoje, né, o Brasil. A gente viu muito na pandemia, né, como isso acabou mudando muito o percurso ali de tudo que a gente viveu. E é muito rápido, né? A gente tem que estar sempre atualizado, porque uma coisa que a gente está fazendo hoje, uma técnica que a gente está utilizando, passa 1 ano, 2 anos, vem um artigo, derruba aquela técnica e vem com uma técnica nova. Então, muda muito, né? Então, assim, para eu poder oferecer o melhor tratamento para o meu paciente que está lá no hospital, ou que está lá no ambulatório comigo, ou para o meu aluno, então a gente precisa estar a todo tempo se atualizando. Sim. E hoje você faz parte do corpo docente da Unis. Isso, eu sou professor do Unis. Sou coordenador do programa de pós-graduação de fisioterapia em terapia intensiva aqui da Unifenas e também sou fisioterapeuta do Hospital Universitário Alzira Velano. Meu Deus. Então, e ainda tenho uma clínica, então... Como conciliar tudo isso? Exato, e faz doutorado, então é assim, né? A vida social a gente deixa para os finais de semana quando a gente não tá de plantão. Seu dia tem 50 horas ou tem 24 horas? Olha, eu gostaria que tivesse mais que 24 horas, porque às vezes não é suficiente. Como diz assim, normais, não, então, porque não tem jeito, eu já tô pensando aqui, acabou, eu estaria perdido. Eu gostaria que tivesse mais que 24 horas. A única coisa que eu aprendi com tudo isso é planejamento. Se eu consigo me planejar, eu consigo organizar melhor. Só que nem sempre é fácil, né? Porque tem os imprevistos. A gente que trabalha na área da saúde é muito imprevisto. Igual hospital, às vezes a gente tá muito tranquilo, de repente lota, né? Sim. UTI é assim, por isso que a gente é exclusivo da UTI, a gente não pode sair. O fisioterapeuta, quando ele vai pra UTI, ele é exclusivo, né? Tem 2 pacientes e vamos lá na enfermaria. Não, a gente não pode, a gente é exclusivo, porque a UTI lota. Um exemplo é que ontem eu estava de plantão, eu saí de lá, tinha 4 pacientes, 4 ou 5, e tava assim, super tranquilo. Hoje lá, já conversando com o pessoal,
8 pacientes, né? Meu Dessa Deus. noite já internou quase 3 pacientes. Então é muito dinâmico, né? Mas eu gosto dessa adrenalina, assim. Eu não vejo a hora passar quando eu tô lá no plantão, quando tá com muitas intercorrências acontecendo. E isso é muito bacana, assim, sabe? Da gente poder vivenciar. E essa atualização constante que você falou, ela é muito importante. Acho que a gente viu até com seu pai, né? Sim. Que foi um paciente de Covid e foi o primeiro paciente a utilizar... Eu não me lembro agora qual que foi o aparelho. A ECMO. Isso. A ECMO. Sim, Circulação de extracorpórea. Sim. É muito, assim, na época da Covid, foi uma das épocas, eu acho, que eu mais estudei, pra falar bem a verdade, porque foi tudo muito novo. Lá no Alzira, a gente não era referência pra Covid, e lá eu fico na UTI pediátrica, né, que é uma UTI de criança. E lá a gente não era referência para Covid, então não chegava pacientes pra gente com Covid. Só que muitas vezes o que aconteceu? O paciente estava internado com a gente, passava 2, 3 dias, ele positivava para Covid. Né? Então, um paciente grave, a gente não conseguia mandar fazer a contrarreferência desse paciente para um local referência para Covid. Então, a gente tinha que permanecer com esses pacientes lá. Sim. E aí, nessa época, foi uma época que eu estudei muito, trabalhei muito, né? Eu já estava dando aula, eu comecei para dar aula bem em 2020. Então, eu dei aula, entrei para dar aula em fevereiro, que foi quando eu passei no processo seletivo. E eu dei aula, tipo assim, em fevereiro, eu acho que eu dei 3 aulas presenciais, e aí estourou a pandemia. E aí teve uma época que eu tive mais horas aulas de Google Meet, né, porque era online, do que aulas presenciais. Então, também foi um desafio, porque a hora que eu tava pronto para encarar o desafio de dar aula, eu tive que me remodelar para dar aula online. E é totalmente diferente. Sim. E essa remodelação foi difícil até para os professores que já estavam aí muito há anos-luz. Gente, foi uma dificuldade. Porque assim, ó, você chamar a atenção de um aluno na sala de aula presencial é uma coisa. Você chamar a atenção dos mesmos alunos numa sala online é totalmente diferente. Sim. Porque o online, você não vê o que seu aluno está fazendo. Né? Eles deixam a câmera desligada, você não sabe o que eles estão fazendo ali. Então, é uma condição muito difícil, né? Facilitou, lógico, ainda hoje eu acho que facilita algumas coisas, não dá pra gente falar que vai acabar, porque facilita muitos encontros, né? Igual eu já cheguei a participar de congresso como palestrante em congressos lá na Argentina, né? Dando palestra para falar sobre essa questão da reabilitação pós-Covid. Então, assim, ajuda, né? Facilita muito, aproxima quem está longe. Mas pensando na questão de educação, é uma coisa que a gente ainda se preocupa, né? Como a gente está vendo os reflexos agora, né? Que esses alunos estão formando, como que vai ser a atuação deles frente ao mercado de trabalho. Mas assim, é um desafio muito grande. Sim. Muito grande Eu mesmo. Acho que é uma tecnologia muito importante, muito utilizada, mas deve ser utilizada com moderação. Não tem que ser simplesmente tudo online. Sim, mas tem muita coisa que a gente consegue deixar mais prático. Não dá pra gente fechar o olho e falar que não existe, né? Nossa, Até porque assim, é muito prático. Ou você abraça isso que tá vindo, né? Que é essa renovação, essa tecnologia, ou você fala que não, mas vai chegar uma hora que você vai ser a pessoa atrasada, que aí você vai ter 2 caminhos, falar que né? não. Você fala, ou eu vou estudar e vou fazer, ou senão você vai perder muito campo de atuação. Sim. Porque hoje várias profissões estão nesse campo, igual a gente tem já a tele-UTI. Né? Tem profissionais que trabalham com tele-UTI. O que é a tele-UTI? Eles prestam assessoria para outras UTIs. Então, o que a gente tem hoje no Brasil são hospitais de grande referência que prestam esse serviço. Sírio-Libanês, Einstein. Então, eles têm uma equipe que eles trabalham só na frente do computador, marcando reuniões presenciais com outras UTIs de outros estados. Né? Alguns até prestam serviço pelo próprio Sistema Único de Saúde e eles dão, tipo, orientação, protocolos do que pode ser melhorado para cada UTI, né? E aí eles têm reuniões mensais, semanais, levantamento de periódicos para ver o que está melhorando, o que piorou, o que eles podem auxiliar, trazer um pouco da realidade dele para outras realidades. Então, assim, e a gente já tem fisioterapeutas atuando nessa área de tele-UTI. Então, assim, não dá pra gente negar essa tecnologia. A gente tem que abraçar, assim, igual você falou. Usar, assim, com moderação, com classe, né? Saber que o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue. Mas não dá pra gente fechar o olho e falar que isso não é a nossa realidade, né? Alfenas ou cidades menores. Não, muito pelo contrário. Já tá acontecendo. Sim, sim. Né?
E para a fisioterapia respiratória, como que está vindo esse avanço, né, tecnológico? Que a gente viu que teve a ECMO, né, que foi até o meu pai que usou. A gente teve e está tendo outras técnicas, outros métodos que também está vindo com essa nova tecnologia para a fisioterapia respiratória? A fisioterapia respiratória, ela está em constante evolução. E coisas assim, eu falo muito para os meus alunos. Quando eu formei, a gente usava alguns recursos que hoje a gente não usa mais, né? E já é comprovado cientificamente, né? Alguns dispositivos, algumas técnicas que, se você pega 10 anos, era o boom da fisioterapia respiratória. Hoje, a gente já não utiliza mais. Muda, né? Tá em evolução, em constante evolução. A ECMO foi uma das coisas, né? Na época da Covid, a gente chegou até a fazer alguns cursos voltados para a ECMO lá em Campinas. E isso mostra que tem muita área de atuação para fisioterapia, né? Respiratória, hospitalar, ou terapeuta intensiva. Tem algumas nomenclaturas. Mas igual eu falei, em constante evolução. O que a gente está fazendo hoje é você tenta trazer dispositivos que auxiliam melhor, né? Tanto para a parte de avaliação quanto para a parte de tratamento. Então, vou dar um exemplo de avaliação. Hoje, nós, fisioterapeutas, nós somos habilitados em fazer a ultrassonografia, né? Coisa que antigamente só médico fazia. Então, a gente faz ultrassonografia pulmonar para ver como é que está o pulmão. A gente faz ultrassonografia muscular para ver se aquele paciente está tendo perda de fibra muscular, perda de massa. E às vezes a gente fala assim, nossa, é tão novo. Eu fiz o curso no Einstein em 2018, ou seja, mais de 5 anos, né? Mais ou menos assim. Então, coisas que a gente já tinha antigamente, só que não era tão utilizado. E agora a gente consegue trazer tanto para essa área hospitalar, ambulatorial. Então, o que eu falo aos meus alunos, não se apeguem à técnica, não se apeguem a um único dispositivo, porque não tem uma única coisa que vai só funcionar, né? Eu vejo algumas pessoas na internet, só tal técnica resolve, ou só esse dispositivo vai tratar, né? Então, você tem que ter o conhecimento técnico e o conhecimento fisiológico de várias técnicas, de vários dispositivos, porque o seu paciente, gente, ele é muito diferente, né? Eu vi muito isso na Covid, eu atendi muitos pacientes aqui no pós-Covid, e era assim, ó, eu ia avaliar o paciente, aquele paciente muito debilitado, mas como é que foi? Você ficou internado? Não fiquei internado. Eu tive meu período de isolamento em casa. E eu não fiquei internado, mas eu tô com uma sequela gigante. E agora, às vezes, a gente avalia paciente que às vezes ficou internado, ficou entubado, e quando você avaliava, né, a gente comparava essas avaliações, às vezes o paciente que ficou entubado tinha uma avaliação melhor do que o paciente que ficou só em casa, né? Então, assim, isso mostra que o percurso das doenças é muito diferente para cada paciente, né? Como cada paciente vai reagir. Um exemplo que a gente viu na época da Covid foi que lá fora, principalmente na Europa, ela dizimou muitos idosos. E aí, quando veio para o Brasil, qual que era o medo? Idoso e criança. Mas quem mais sofreu com a Covid? Os jovens, né? E os adultos de meia idade. Então, isso mudou muito aqui pra gente, né? A forma de tratamento também foi muito diferente como a gente tratava. E aí, na época da Covid, a gente também começou com os teleatendimentos, né? Então, lá no Unis, a gente fez um projeto de pesquisa onde a gente avaliava esses pacientes presencial, com todos aqueles EPIs, né? Capote, Face Shield, N95. Eu cheguei da aula de N95, era uma tristeza, porque no final do dia parecia que minha garganta estava muito seca, né? Porque você não podia tirar para tomar água. Então, começava a dar uma aula, você ia até 2 horas falando de N95. E a gente fazia avaliação desses pacientes, depois a gente fazia os teleatendimentos, que foi muito bacana, sabe? Para mim, como professor e como coordenador do projeto, foi muito gratificante. A gente via esses pacientes comprometidos, mas não é só questão física. Então, quando a gente foi montar a ficha de avaliação, eu falei assim, olha, eu quero abranger o máximo possível, porque às vezes a gente acha que a parte pulmonar, né, a fisioterapia respiratória é só pulmão. E não é, né? A gente foca muito nessa função física, na funcionalidade do paciente, né? Então, assim, se eu pudesse usar um sinônimo para fisioterapia, é funcionalidade. A gente trabalha sempre tentando devolver a funcionalidade. E um exemplo é que as pessoas acham assim, o paciente que tem falta de ar, ou um paciente que teve Covid, ou um paciente que tem um problema respiratório ou cardiológico, ele só vai ter a falta de ar.
né? E não é só a falta de ar. Essa falta de ar, ela reflete em tudo no seu dia a dia. Então, um exemplo é a gente não consegue sair da cama quando a gente está doente, né? Quando a gente acorda meio para baixo, com uma gripe, a gente já não faz as nossas atividades com toda a nossa aptidão. E aí, esse paciente que tem falta de ar, ele não consegue fazer, não é simplesmente porque ele vai sentir falta de ar, mas porque falta o produto principal, que é o oxigênio. Então, se a gente tem diminuição de oxigênio, isso vai interferir muito nos músculos, sim. Porque o oxigênio é o nosso maior produto de contração muscular. Então, esses pacientes que estão com problemas respiratórios, que não conseguem sair da cama ou de casa, a primeira coisa que a gente avalia é força, né? Força muscular de preensão, a gente avalia força de músculo, né? Principalmente músculo da perna, que é o quadríceps, que é o mais acometido, né? Que é o que a gente também vê dentro das UTIs. E aí, quando a gente faz a ultrassonografia, a gente avalia sempre o quadríceps, que é onde dá pra gente ali quanto de massa muscular esse paciente está perdendo. Então, eu sempre falo para os meus alunos, trabalhar com fisioterapia hospitalar, trabalhar com fisioterapia respiratória não é só ventilação mecânica, né? Porque tem muitos alunos que quando chega nessa área de UTI, no estágio, eles querem mexer no ventilador. Eu também já fui assim, né? Porque parece que tá pilotando uma nave espacial, o ventilador mecânico. Mas é muito mais que isso, tá? Sim. Então, assim, a gente foca muito nessa questão de funcionalidade, devolver funcionalidade para esses pacientes, né? Então, o paciente que ficou na ECMO, ele pode ter uma maior incapacidade pós-internação por conta de tudo isso que acontece, né? Uma condição mais alarmante, mais grave, mais crítica para esse paciente. Então, ele precisa de muita reabilitação, não só dentro do hospital, mas principalmente fora, né? Essa parte pós-hospitalar, pós-internação, é muito importante ele continuar com esse acompanhamento. E eu ressalvo que não só fisioterapeuta, tá? Um acompanhamento multiprofissional. Um nutricionista que vai auxiliar nesse ganho de peso, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Às vezes uma fonoaudióloga, porque esse paciente precisa voltar a deglutir, conseguir comer direito. Psicólogo, porque a gente teve vários pacientes com problemas emocionais e a gente sabe que essas internações prolongadas, ela mexe muito com o emocional do nosso paciente. Sim. Então, eu acho que é importante a gente ter esse acompanhamento multi, não é só o médico, né? Não é só, precisa passar por todos esses outros profissionais. E até para a pessoa aceitar que aconteceu todo esse processo, porque dependendo do tempo de internação, é o que você falou, vai perder tônus muscular, ela vai sair de lá debilitada e acha que vai chegar em casa e vai conseguir continuar a vida normal. E na verdade você precisa fazer uma readaptação para voltar e fortalecendo aos poucos, né? Isso foi o que a gente viu muito na Covid, né? Muitos pais de famílias ligavam pra gente desesperados, assim, eu preciso de uma reabilitação porque eu saí do hospital e eu não consigo mais trabalhar. E quem que vai colocar o dinheiro dentro de casa, né? Então a gente começou a observar isso. Tanto que lá, o que a gente fez? A nossa avaliação, a gente conseguiu identificar também fatores emocionais, psicológicos dos pacientes. Não é a minha área, né? Não, eu não tô ali pra tratar isso. Só que eu posso encaminhar esses pacientes. Então, assim, eu tive uma paciente lá nesse projeto que me chamou muita atenção, que no dia ela chorou muito, ela ficou muito emocionada com a avaliação e com o tratamento. E ela falou, queria que meu esposo tivesse essa oportunidade. Os dois ficaram internados juntos, eles ficaram tipo um do lado do outro na UTI. Ela viu ele ser entubado, ela viu ele morrer. E ela conseguiu sair. Né? Então, assim, fica essa questão, porque ele, porque eu não, porque ele, né? Eu atendi uma paciente aqui em Alfenas também, que no momento que ela estava internada, que ela ficou entubada, ela não sabia, mas a irmã dela foi entubada, a irmã dela foi internada, a irmã dela faleceu, ela saiu, ficou bem, e aí quando ela saiu do hospital, que eles deram a notícia que a irmã, no meio período, nesse meio tempo, a irmã dela também se contaminou, tá? Então, assim, eu não estou lá para trabalhar essa área emocional, mas eu posso saber identificar que esse meu paciente precisa passar por um especialista e encaminhar, né? Fazer o encaminhamento também, exatamente. Né? Você enxergar o paciente como por completo. Essa parte do acolhimento. Então, alguns alunos falam assim para mim, tem paciente que chega aqui pra gente e chora, né? Ele quer desabafar. Aí o aluno fala assim, eu fui o terapeuta dele. Eu falo, não, você não foi, você escutou, né? O terapeuta, ele faz muito mais que isso. Então, se você escutou e entendeu o que seu paciente precisa,
de uma nova abordagem, então tá na hora da gente encaminhar esse paciente para outro profissional também. E é bacana porque ajuda muito a adesão desse paciente aos nossos tratamentos. Então, a questão da nutrição ajuda no ganho de peso, mas também alguns pacientes ajuda a perder peso, que é o que a gente precisa. O emocional, né, o psicólogo, a gente tem muitos pacientes que têm vício no tabagismo, no cigarro. Então, eles não conseguem simplesmente parar de fumar. Você fala, para você melhorar seu tratamento hoje, você precisa parar de fumar. Não é simples assim, né? Então, a gente passa também, encaminha esses pacientes para acompanhamento psicólogo por conta disso. E o que a gente vê muito, o paciente que para de fumar, ele desenvolve um novo vício. Né? Então, a gente tinha um paciente que parou de fumar, ficou viciado em sorvete. Chegava lá com potes e potes, ele não conseguia ficar sem sorvete. Ele acordava de noite, ele falava que se ele não abrisse a geladeira e visse que tinha sorvete no freezer, ele não conseguia dormir. Eu viciei em inalador Vic. Ficava toda hora com inalador Vic. Você lembra? Você parou? Eu parei de carregar, senão não cheirava aquilo. Eu viajei, eu fui daqui pra praia cheirando inalador Vic. Então, assim, parar de fumar, então ajuda, né? Essa questão do terapeuta, do psicólogo, ele auxilia muito. Isso mostra que pra gente também tem uma adesão melhor aos nossos tratamentos, tá? Então, inclusive até dentro da UTI mesmo, é muito importante ter esse acompanhamento multiprofissional. Sim, essa troca ela é positiva momentaneamente? Olha, assim, eu vejo que a gente está construindo hoje, as pessoas, né, os profissionais mais novos, eles têm mais cabeça, assim, para isso, dessa questão multi, sabe? Eu vejo muito isso. Eu, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com vários profissionais, que não é só fisioterapeuta, mas fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos, né? Mas depende muito de onde você tá? Isso vai depender muito do local que você está trabalhando. O Alzira, por ser um hospital universitário, então eles têm muito a cabeça aberta. Então a gente consegue ter essa abertura de chegar para o médico e discutir caso, de chegar para o nutricionista e falar, ó, aquele paciente aqui, agora a gente quer reabilitar ele, você consegue melhorar a parte muscular, de ganho de massa, pra gente? Então, assim, eu já passei por ambas situações. Já estive em lugares onde não era tão aberto e já estive e hoje, né, graças a Deus, estou num lugar que é totalmente aberto pra gente poder fazer esse tipo de discussão. Sim. Então, isso é muito bom. Pra gente é muito bom. Mas, no final, quem ganha é o paciente, né? Eu falo, o foco sempre vai ser o meu paciente. E quais são as... como é que eu posso dizer assim? As coisas que mais vão causar prejuízo para essa saúde pulmonar ali, né? Essa questão assim, você já citou o tabagismo, que isso é incontestável, mas tem mais fatores que podem causar prejuízo? O principal é o tabagismo. E hoje a gente vem nessa onda, fora o tabagismo, que é o cigarro eletrônico, né? Que é o que está na moda aí. E não é só jovens, não. A gente vê adultos de meia idade, idosos, utilizando muito esses cigarros eletrônicos, porque você consegue pôr gostos diferentes, né? Então, o tabagismo ainda ele é o principal fator de doenças pulmonares. Depois, o que a gente tem é a falta de atividade física. Então, se meu paciente ele não faz atividade física todos os dias, pelo menos 50 minutos. O que quer dizer? Ele vai ter problemas respiratórios? Não necessariamente. Só que você tem que pensar que a gente vai envelhecer, né? Uma hora a gente tá passando por esse processo de envelhecimento. E só o fato de você envelhecer, você já vai ter complicações futuras. Não quer dizer que você vai envelhecer, mas você vai ter problemas respiratórios. Mas é comum que nessa fisiologia do envelhecimento, o seu pulmão ele tem uma perda de fibra, uma perda de massa, uma perda de capacidade. E o que os estudos já mostram é que se você tiver uma vida ativa, né, antes do envelhecimento, fazer atividades físicas, complementar todos os dias de forma regulada, ter boa alimentação, você previne, né, você chega na fase do envelhecimento muito mais disposto, com menos complicações do que aquele paciente que é sedentário. Então, além do cigarro, os hábitos de vida que a gente fala, fazer atividade física regular, ter uma boa alimentação, né? Agora a gente também foca muito na questão
mental, né? A saúde mental. Sim. É importante, não pode você só trabalhar. Você tem que ter os seus momentos de lazer, porque tudo isso vai impactar lá na frente, né? Às vezes a gente não vê resultado agora, mas o que a gente mais vai ver é lá na frente. Sim. E para ter essa boa alimentação, a gente tem o Hortifruti da Vó do nosso lado, né? Sim. Gente, você tá tentando melhorar seus hábitos de vida, ter uma alimentação mais saudável. O Hortifruti da Vó hoje já até mandou pra gente, olha, um exemplo de tudo que tem lá. Gente, cheiro verde já picadinho, lavado apenas para você utilizar. Então tá cada vez mais fácil a gente ter esse estilo de vida um pouco mais saudável, né? Frutas já picadas, embaladas, tudinho para você poder consumir ali na hora, se você quiser. Certo? E uma delícia. Até delícia. Porque a gente já comeu metade, né? Já mandou para dentro, né? Mas, voltando ao assunto aqui, essa questão do cigarro eletrônico, você citou ela, né? Ele tá se mostrando mais prejudicial que o cigarro tradicional, mesmo nível, como é que é? Mais prejudicial. Então, a gente já tem alguns estudos que mostram que ele causa uma fibrose nesse paciente avançado do que o paciente que fuma o cigarro normal. É como se o paciente, a pessoa que fuma o cigarro eletrônico, uma tragada que ela dá do cigarro eletrônico é quase se ela estivesse fumando 5, né? Quase um maço de um cigarro normal. Então, trago? Um trago. Então, imagina isso depois para o pulmão daquele paciente, né? Então, assim, é muito complicado. Tem pessoas que fumam um cigarro eletrônico em 2, 3 dias. Não, eu fumava muito disso. E eu, eu vi que eu tava tão viciado nesse trem que eu tava, jogando no celular com cigarro eletrônico na boca, né? Com vape na boca ali. E na hora que o vape descarregava, eu punho o vape pra carregar ao invés do celular pra eu poder continuar fumando e mexendo. Porque se eu não ia conseguir mexer no celular sem o meu vape. E por que vicia? Porque ele é gostoso, né? O gostinho lá, você consegue pôr qualquer aroma. Massa verde, blueberry, cereja, morango, banana, né? Então, assim, aí você acha o quê? Que não tá fazendo mal, né? Que não tá fazendo mal. Uhum. Então, a concentração da nicotina ali é maior do que do cigarro, né? Normal. Ele é uma fumaça mais densa também, não é? Mais densa, exatamente. E a gente já teve casos, né? De pessoas nas redes sociais, artistas famosos, né? Cantores, falar que foi internado, né? Então, hoje a gente já tem alguns projetos de lei que eles estão tentando aprovar para não permitir o cigarro eletrônico em ambientes fechados. Por quê? Não pode o uso de cigarro normal em ambientes fechados, mas aí a pessoa vai com vape. Ah, mas não tem o cheiro, né? E aí ela causa mal do mesmo jeito, até para quem tá inalando próximo. Então, já tem alguns projetos de lei para tentar. Gera prejuízo pro fumante passivo? Gera prejuízo pro fumante passivo se ele ficar muito próximo, né? Se ele ficar muito próximo, gera prejuízo para fumante passivo. Isso. E o narguilé? O narguilé falam que é pior também, né? O vape é assim, o cigarro normal é muito prejudicial. O vape é 10 vezes mais. O narguilé é 10 vezes mais que o vape, porque é mais concentrado, né? Tudo que é mais concentrado é pior. Porque pensa assim, ó, o cigarro normal, ele acaba. O vape você vai recarregando e o ambiente dele ali é mais concentrado. O narguilé também, ele é bem mais concentrado. Meu Deus. Então tudo faz mal. Caramba. É porque, eles tentaram vender pra gente a ideia de que o narguilé seria saudável por causa da fumaça ser gelada, né? Sim. Mas essa questão não gera impacto. Não, é prejudicial também do mesmo jeito. Porque o fato da fumaça prejudicar lá nos pulmões não é o fato dela estar quente ou fria, mas é a substância, é a nicotina, né, que tá ali presente. Então, isso vai acarretar ali naquele meu paciente problemas, né, que usou uma vez, não viu problema, usou outra, não viu problema, mas igual eu falei, tudo acontece de forma gradual. E quais malefícios essa fumaça pode trazer para o nosso pulmão? Hoje, o que a gente vê é a fibrose. O que é a fibrose? É um machucado. Ela machuca o pulmão e é igual quando a gente cai, a gente rala o joelho e depois não forma uma casquinha, né? Então, essa fibrose que a gente fala é essas casquinhas que vão formando no nosso pulmão. Pensa que o nosso pulmão tem vários alvéolos, né? Então, são sacos alveolares que vai gerar ali poder fazer a troca gasosa. Essa casquinha, o que ela faz? Ela impede esse alvéolo de fazer troca gasosa. Então, essa fibrose, ela faz com que meu paciente tenha uma saturação mais baixa, fique mais cansado aos esforços, não consiga fazer suas atividades de forma tão adequada, né, como a gente vê. Então, isso acaba prejudicando. E depois, né, pensando cronicamente, a gente tem os casos dos pacientes enfisematosos, né, que são muito secretivos, pacientes bronquíticos. Que é aquela tosse de fumante. Aquela tosse de fumante, né, e aí
de novo, não é, pensa que isso vai acarretar o quê? Em problemas funcionais para o seu paciente. Se ele satura mais baixo, chega menos oxigênio no músculo. Se chega menos oxigênio, seu músculo já perde massa. Sim. Se você está perdendo massa, você está ficando fraco para fazer as atividades do dia a dia. Né? Então, é uma rede, assim, que a gente fala, né? É um ciclo vicioso que a gente acaba analisando esses pacientes. Um exemplo disso... A gente acabou de publicar um artigo agora lá no grupo de pesquisas da Unifal, que a gente comparou pacientes, né, que têm fraqueza muscular, idosos, né, a gente comparou idosos. A gente pegou 104 idosos, e desses idosos a gente dividiu em 2 grupos, quem tinha fraqueza e quem não tinha fraqueza, né, muscular. E aí a gente percebeu que os pacientes idosos que tinham fraqueza muscular, além disso, eles têm fraqueza muscular respiratória, eles têm diminuição de capacidade funcional, ou seja, eles não conseguem fazer as atividades melhores, né, no dia a dia. Eles têm mais comorbidades. Então, pacientes idosos fracos, eles têm mais hipertensão, diabetes, colesterol alto, do que o idoso que não tem problema, né? O idoso que não tem a fraqueza muscular. Então, isso também é um impacto muito grande. E desses pacientes idosos fracos, muitos tinham DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é ocasionada pelo uso do cigarro. Então, isso é uma questão também, né, que a gente fala. Não é só o problema respiratório, não é só a falta de ar, não é só o uso... Às vezes o paciente precisa usar oxigênio dentro de casa, mas são as limitações físicas e funcionais que isso vai impactar na vida do seu paciente. E após parar de fumar, tem alguma regeneração desse pulmão ou prejudicou já era? Depende muito do quanto tempo esse paciente fumou. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem pacientes que fumaram durante 30 anos. E aí faz 5 anos que ele parou de fumar. Alguns casos são crônicos já, mas a gente ainda não tem um período para falar assim, ó, se fumar 10 anos... Não é crônico, mas você fumar 10 anos e 1 dia é crônico. Isso, a gente não tem um valor de período, porque, como a gente falou, é de cada paciente. E depende da quantidade que cada pessoa fuma. Depende da quantidade que cada pessoa fuma. Então, o que a gente vê, assim, o paciente, se ele parar de fumar, tem chance. Só que ele precisa procurar uma fisioterapia, né? Não é só simplesmente o parar de fumar. Primeiro precisa entender o que aquele paciente apresenta de sequela e depois disso, a gente poder focar no tratamento daquele paciente. Até porque a fisioterapia não é a mesma, né, para todos. A gente só consegue determinar o que o meu paciente precisa através dessa avaliação que a gente realiza com ele. Então, tem que ser uma avaliação muito individualizada, uma avaliação muito ampla, para a gente conseguir entender, ó, essa é a sua sequela, então eu vou tratar dessa forma. Então, o exemplo, vou voltar muito na Covid, porque na Covid, assim, a gente tinha 5 pacientes que seriam praticamente próximos de idade, próximos ali dos acometimentos, só que cada um reagia de uma maneira, cada um teve a sua terapia de uma maneira, né? Então, isso é muito importante a gente avaliar para saber tratar. Pode falar. Precisa passar primeiro no pneumologista para ter essa avaliação e depois ele encaminha para o fisioterapeuta? Antigamente, falava-se muito disso, né? Só podia ir para o fisioterapeuta com o encaminhamento. Mas não, hoje o fisioterapeuta ele pode ser um profissional já de primeira escolha. Então hoje, né, eu atendo numa clínica aqui, eu e minha sócia, a gente inaugurou uma clínica recentemente. Os profissionais vêm até a gente já como primeira escolha, não precisa passar no médico, tá? O fisioterapeuta, então, ele já é o profissional de primeira escolha. A gente consegue prescrever, né, pedir exames para aquele paciente. Então, a gente já tem total autorização para isso. Eu quero um raio-x, eu posso fazer um pedido e meu paciente ir lá fazer um raio-x. Eu quero um exame de sangue, né? Eu posso fazer o pedido e meu paciente ir lá. O que a gente ainda tem de barreiras é a questão de alguns planos não aceitarem isso, né? E quando o fisioterapeuta, dependendo do que ele é vinculado com o plano, ele precisa ter o encaminhamento do médico para conseguir depois falar. Mas como a gente nunca teve esse problema, então hoje é de primeira escolha, tá? Você não precisa ter o encaminhamento do médico. Até porque, às vezes, na sua avaliação, você vai identificar fatores, né, complicações que talvez o médico não conseguiria identificar. Então, não precisa ter esse encaminhamento do médico. E não precisa já ter parado de fumar para procurar o fisioterapeuta também, né? Pode procurar nesse processo. Exatamente. Nesse processo, assim, que o paciente está querendo parar e ele vê que ele não está conseguindo, ou que ele já está observando, né, que o cigarro, ele está complicando a vida dele, né? Já está mostrando que tem algumas complicações. O que seriam essas complicações?
ele já percebe que ele não consegue fazer as atividades conforme ele conseguia antes. Sim. E às vezes a gente fala atividade, não é trabalhar na roça, Subir não é uma um serviço escada. pesado, é subir uma escada, às vezes varrer uma casa, Sim, né? sim. Às vezes é alguma coisa básica, é pentear o cabelo, é abotoar a camiseta, que Sim. às vezes pra gente é tão simples, mas que para aquele paciente é um esforço tão grande, né, que a gente não consegue imaginar. Porque, na verdade, acaba que o cigarro, né, os cigarros, os vapes, etc., eles geram impacto em todas as áreas da sua vida, né? Exatamente. Qualquer caminhadinha, qualquer coisinha ali, ele vai gerar um impacto, você vai chegar com fadiga. Eu falo isso porque quando eu fumava muito, né, era isso, era tipo, fumava um maço de paeira a cada 2 dias, e aí andava de uma esquina até outra, já tá... Eu fui mudar de apartamento, eu tenho asma pós-Covid. Eu descartei apartamento que era só escada no 3º andar. Eu falei, eu não vou chegar em casa nunca. Eu vou ficar no carro esperando eu recuperar pra poder subir com uma compra. Eu não ia chegar até lá. E isso tem um impacto. Na época do Covid, eu tive Covid, na época que não tinha vacina, né? Foi em 2020, novembro. E eu morava num apartamento também que não tinha elevador, era só escada. E aí, era aquele isolamento de 2 semanas, que a gente tinha que ficar dentro de casa, o pessoal da vigilância ligava, né? E aí, minhas amigas levavam as coisas pra mim de supermercado, né? Porque eu não podia sair. A falta de ar e o cansaço que eu tinha pra descer e subir, eu tinha que subir e parar, descansar. Eu morava no 2º andar, era só escada. E aí a gente vê esses impactos. Então, quando a gente fala assim, o paciente não vai conseguir fazer atividade, pensa assim na academia, né? Pensa que o paciente não vai conseguir ir numa academia, ou não vai conseguir carregar um saco nas costas, né? De semente, praticar um esporte. Não, é atividades pequenas, né? Do dia a dia. Bobas, entre aspas, básicas, que pra gente hoje a gente faz de forma natural, mas que o paciente, para ele, é um esforço muito grande. Sim, sim. E uma pergunta que eu queria fazer também. A obesidade, ela gera impacto também na saúde pulmonar? Gera. A obesidade também gera um impacto. Por quê? É estranho a gente parar para pensar. Quando a gente olha uma pessoa obesa, o que você pensa em músculo dessa pessoa? Se você olha para uma pessoa que é obesa, você pensa que ela tem o quê? Força, né? Porque é uma pessoa grande, né? Sim, sim. E também não. A gente também está mostrando nos artigos que o paciente obeso ele tem fraqueza muscular. Não é o fato do paciente ter obesidade que quer dizer que o meu paciente ele é forte. Porque onde se concentra essa obesidade, muitas vezes? Na região abdominal. Então, já tem também estudos que mostram isso, né? Pacientes que têm aumento da circunferência abdominal, diminuição de força muscular periférica, diminuição de força muscular respiratória, diminuição do músculo cardíaco. Então, ele tem que trabalhar mais, ele não consegue, isso sobrecarrega essa musculatura. E é um paciente que a parte pulmonar acaba gerando ali uma redução da sua capacidade pulmonar, né, daquele paciente. Então, muitos pacientes também têm esse problema, né? Então, hoje, o que a fisioterapia atua? Aquele paciente que ele já está na lista lá, já está esperando para fazer a bariátrica, né? Só o fato do meu paciente passar por uma cirurgia, minimamente que seja, nessa região torácica, abdominal, pode dar alguma complicação pós-operatória parte pulmonar. Então, a gente trabalha a pré-habilitação. O que é isso? A gente pré-habilita esse paciente para ele não ter problemas pulmonares. E aí, depois que ele faz a cirurgia, a gente continua com a reabilitação. E aí, de novo, às vezes o paciente ele nem tá na lista, né? Ele nem não vai fazer a bariátrica. Ele vem pra gente melhorar condicionamento. Como é que eu melhoro o condicionamento? Ele tem que ter perda de massa para ele ter condição de fazer exercício. Mas para ele ter condição de fazer exercício, ele precisa respirar bem, o coração precisa estar condicionado. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz com ele, né? Então, a gente precisa avaliar e focando no o que tá me impedindo meu paciente agora de ganhar condicionamento. É a obesidade, então ele precisa um nutricionista para emagrecer. É a parte pulmonar, então preciso treinar esse pulmão. Agora eu preciso treinar o coração para ele conseguir fazer esteira. Por quê? Quando a gente pensa em condicionamento, a gente pensa em esteira, bicicleta, né, exercícios aeróbicos. Só que esses pacientes, você coloca na esteira, eles não ficam 1 minuto. Não fica, não dão conta. E não é 1 minuto correndo, é 1 minuto andando, né? Então a gente fala muito isso com eles. Qual que é o benefício da fisioterapia? 3 vezes na semana, né? Então, o certo é esses pacientes fazerem o mínimo 3 vezes na semana. O máximo 5. Só que muitos não fazem, muitas vezes não é porque não querem, né? Questões financeiras. Às vezes a gente não tem serviços que ofereçam, né? Locais que ofereçam esse tipo de serviço para o seu paciente. E aí o que eu falo para eles?
A fisioterapia não vai fazer milagre se você também não tiver uma adesão dentro de casa. Sim. Porque 7 dias da semana, né? 2 dias de fisioterapia, 24 horas por dia, 1 hora de fisioterapia. Ou seja, se parar para pensar, numa semana de 7 dias, ele vai fazer 2 horas de fisioterapia. Se nessas 2 horas ele querer dar o sangue dele lá, mas em né, casa. todo o restante ele chegar em casa e ficar deitado, sem fazer nada, não tem milagre, tá? Eu falo muito isso. Fisioterapia não faz milagre. É disciplina, a gente precisa ter essa disciplina, né? Fazer exercício regular. E aí o que eu recomendo para eles, o dia que não tá na fisioterapia, tem que fazer um exercício, uma caminhada, né? Às vezes uma esteira, uma bicicleta, mas pelo menos de 30 a 50 minutos, né? Que é o que a Organização de Saúde hoje preconiza. Para você ter uma vida ativa no pós-envelhecimento, você tem que fazer 50 minutos de exercício aeróbico 5 vezes na semana. Meu Deus. Pra gente ter um envelhecimento ativo, né? Livre de complicações. Essa saúde pulmonar, ela pode gerar problemas de questão de circulatórios, como Pode. dor nas pernas, Sim. inchaço, tudo? Pulmão e coração andam muito juntos, né? Tanto que quando eu acompanho vocês, eu vejo os quadros ali. Fiquei muito feliz de estar próximo aqui do pulmão e do coração. Eles andam muito juntos. Então, quando um dá problema, o outro também dá, em algum momento, né? Então, muitos pacientes de problemas de DPOC, em algum momento eles acabam desenvolvendo também problemas vasculares, problemas cardiológicos. E o inverso também é real. Muitos pacientes com problemas cardíacos, como insuficiência, eles acabam desenvolvendo problemas respiratórios. Então, isso também não é quer dizer assim que o pulmão vai gerar, causar edemas, né, um inchaço na perna, mas ele acaba sobrecarregando muitas vezes o coração, e aí o coração não consegue responder de forma adequada. Ou às vezes o problema primário é no coração, e aí acaba sobrecarregando o meu pulmão também. Então eles andam muito juntos. Eu falo para os alunos que quando eles passam assim, em estágio, né, nunca você vai atender um paciente, é muito raro, né, quando você vai atender um paciente único e exclusivo só de problema pulmonar. E o paciente cardíaco é a mesma coisa. Tanto que aqui na Unifal a gente tem as duas áreas, né? O ambulatório de reabilitação pulmonar, que é com a professora Juliana, que é onde eu fico, e a gente tem o ambulatório de reabilitação cardíaca, que é com o professor Giovanni, né? Mas muitos desses pacientes tá no ambulatório da card, mas também tem a parte pulmonar. Tá no ambulatório da pneumo, mas também tem problemas cardíacos, né? Então os fumantes vão ser mais propensos a ter problemas cardíacos também. Muitos pacientes têm hipertensão, colesterol alto, né? Que aí essas outras comorbidades vão gerar o que ele falou, né? Problemas circulatórios, problemas vasculares, né? Não quer dizer que todos vão, mas a maioria deles vão apresentar essas outras comorbidades. Entendi. Os tipos de cigarros diferentes vão gerar problemas diferentes ou é a intensidade da fumaça? Na verdade, não é nem da fumaça, é a intensidade do quanto meu paciente está fumando, do quanto esse paciente ele está fumando, né? O que a gente vê é que o cigarro normal, ele demora mais um tempo, tá? Para gerar. E o vape, o narguile, não tem tantos estudos ainda mostrando as diferenças, mas uma das coisas que a gente mais vê é a fibrose, como eu já falei, que ele gera uma lesão naquele pulmão, ele faz todo aquele processo de cicatrização, né? A casquinha que a gente fala, e aí os comprometimentos vão ser iguais de um cigarro normal, que é diminuição da capacidade pulmonar, diminuição de troca gasosa, dessaturação. E os problemas físicos, né? O que a gente vê é diminuição da aptidão física, mas, como eu falei, cada paciente age de uma maneira, né? Não dá pra gente falar que todos vão experimentar as mesmas sequelas, porque cada paciente age de uma maneira. Sim. Na época de Covid, teve uma amiga minha que ficou muito ruim e indicaram pra ela, agora eu não vou me recordar se foi um médico ou se foi terceiros, aquele Respiron. Ajuda ou atrapalha? Olha, esse é um assunto muito polêmico. Eu vou falar como fisioterapeuta e como professor, tá? Certo. Respiron não ajuda em nada. Infelizmente, né? Assim, Respirar aquele das bolinhas? Isso. Das bolinhas. Ajuda da desespero, né? Porque ela foi ficando ruim, ela precisou ser internada. E aí a gente já tinha o Respiron em casa e ela começou a não conseguir subir as bolinhas. E a gente foi ficando preocupado. Até que a gente comprou o oxímetro. A hora que comprou o oxímetro, a gente viu que realmente não estava nada bem. Olha, assim, qual que é o problema do Respiron?
ele foi criado para treino de força muscular respiratória. Quando eu formei, em 2017, usavam-se Respiron ainda, tá? Eu fiz o meu TCC, eu trabalhei com pacientes de hemodiálise com Respiron, tá? Olha lá. E aí, qual que era a função do Respiron? Treino de força muscular respiratória, tá? Quando a gente pensa em treino, então, primeiro que quando você olha o Respiron, todo mundo pensa que é soprar a bolinha subir. Não, é o contrário, você tem que puxar o ar para a bolinha poder subir. Por que ele... Aí começaram a fazer estudos, né? Como qualquer outro dispositivo, a gente começa a fazer estudos para ver se comprova. E aí os estudos comprovaram que o Respiron não melhora a força. A bolinha não tem carga. Tudo que você vai trabalhar força, hoje você precisa pôr carga na academia. Pra você ganhar massa muscular, você não resiste uma força. Tá? Então, Respiron, ele não trabalhava carga, ele não tinha carga, então não melhorava a força. Aí falava que o Respiron melhoraria volume, porque o paciente tá puxando o ar, então tá entrando mais volume. Começaram os estudos, também não melhora, tá? Por que hoje ainda alguns profissionais usam, indicam e muitos pacientes compram? É muito barato. É muito barato, né? Vende em farmácia, é muito barato, é de fácil acesso. E aí, muitos médicos indicam, né? E sem, às vezes, perguntar para o próprio fisioterapeuta. E alguns fisioterapeutas indicam também. Então, na Covid, tinha um paciente meu, que ele era marido de uma mulher que trabalhava comigo. Eu fui atender, fui avaliar. Ele falou assim, ó, o fisioterapeuta do postinho passou, ele só poderia ficar, ele vai vir aqui uma vez a cada 15 dias. Melhora alguma coisa? Não. Então, o que o fisioterapeuta falou para ele? Você vai pegar o Respiron e vai fazer os exercícios quando eu não estiver aqui. Né? Então, assim, esse que é o problema do Respiron. Muita gente usava... E muitos fisioterapeutas estavam fazendo assim, em vez de tirar o paciente do leito, né, em vez de tirar o paciente para andar, só fazendo um Respiron. E não tem benefício. Então, eu não indico. Eu, como fisioterapeuta, né, e tendo essa bagagem dos artigos, né, eu não indico. Aí tem alguns que falam, mas tem alguns diferentes tipos de Respiron, tem um que é mais voltado para atleta, muda cor, não sei o quê. Eu, enquanto assim, que não me mostrar... comprovar cientificamente que melhora, infelizmente eu não faço. Sim, tá? Sim, entendi. Então eu prefiro não indicar. Tem coisas melhores pra gente fazer com esse paciente. Sim. O exemplo é pôr ele pra andar, pôr ele pra fazer atividade física. É muito melhor que deixar o paciente sentado na cadeira de casa ou no sofá fazendo um Respiron. No final, o impacto da atividade física vai ser sempre melhor. O benefício. O benefício sempre vai ser bem melhor do que o ficar sentado ali mesmo. Exatamente. Nesse tempo muito seco, os umidificadores vão ajudar? O umidificador ajuda, inalador ajuda, né? Mas aí o paciente, o que eu falo? Porque eu atendo muitas crianças, né? E as mães ficam loucas agora nesse momento, assim, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, o que eu falo? Percebeu que tá com o nariz seco, a inalação é muito boa, com soro fisiológico mesmo, tá? Inalação. E a lavagem nasal ajuda também a umidificar esse nariz, né? Então, é muito importante também. Eu falo para as mães, é um período que, como tá com o nariz mais seco, esse tempo mais seco, né? A criança acaba levando a mão mais pro nariz e acaba tendo mais infecções também. Isso pode acontecer. E a maioria das infecções respiratórias, qual que é a porta de entrada? Nariz. Então, a lavagem nasal ela acaba ajudando ali, porque se o vírus está ali e lava, ele sai. Então, ele evita, muitas vezes, que tenha essa propagação. E pode ser utilizado a lavagem nasal a partir de que idade? Qualquer idade. Lá na UTI, a gente às vezes tem paciente de um dia que a gente faz lavagem nasal. Nossa tá? Senhora. Então, assim, qualquer idade pode ser feita a lavagem nasal de forma adequada. O que muda em relação a esses pacientes é que, para pacientes adultos, a gente usa a garrafinha, né? Que ela dá muito volume. Imagina você usar uma garrafinha com recém-nascido, nem vai na narina. Então, o que muda muitas vezes é para os recém-nascidos, até 3 meses a gente usa uma seringa de 1 ml, né? Você pode fazer 1 ml várias vezes na mesma narina. Depois, conforme ele vai crescendo, você vai aumentando 5 ml, 10 ml, né? Então, hoje eu tenho paciente de 1 ano que a mãe já usa, que tem as seringas próprias para lavagem. A gente tem na Santa Maria, em todas as lojas, gente, aquelas seringas personalizadas. Coloridas. Que já vem com um bichinho. Então, você pode escolher o que é o animal ou o bichinho que sua criança gosta mais para gerar uma interação e convencer a criança. Querendo ou não, é muito bom para a saúde, mas gera um mínimo desconforto, né? Sim.
Tem crianças que acostumam. Eu vejo meus pacientes, quando eu falo assim, vamos lavar, eles já até inclinam pra frente, né? Que é a posição que a gente lava. Eles já inclinam e eles já acostumam. Sim. E assim, não é pra lavar o nariz toda hora, não é pra lavar todo dia, tem que ter critério. Então, muitas mães me mandam mensagem, mandam vídeo, ó, tá desse jeito, lava. Então, qual que é o critério que a gente fala? Percebe que tem uma certa dificuldade pra respirar, faz um barulhinho, narizinho, né? Porque nariz de criança, eles entopem muito rápido e fácil, porque você parar pra pensar, o calibre é menor, então qualquer poeira, qualquer mínima secreção já ajuda a entupir. Então, a gente começa a observar, ó, tá fazendo barulhinho para respirar, percebeu que tá um pouquinho mais cansado, é o momento de fazer a lavagem. E existe um número máximo ou mínimo? Não existe, porque igual, cada criança é de um jeito. Às vezes, uma lavagem para uma criança, ou até mesmo para a gente adulto, é eficaz. Às vezes a gente precisa intensificar, lavar mais vezes, né? Então, vai depender muito de cada paciente. E tem uma técnica, né? A inclinação da cabeça, você quer demonstrar pra gente? A gente pede sempre pros pais colocarem sentados, né? Aí, quando às vezes a gente atende, os pais ficam desesperados, porque eles acham que tá causando algum mal. Não é gostoso, né? Lógico, até pra gente, eu lavo meu nariz e não é gostoso. É uma coisa, assim, um pouco desconfortável. Mas a gente vê que o benefício ali depois é maior. Então, a gente pede, eu sempre peço pro pai e pra mãe segurar a criança, né? Colocar ela com as costas aqui apoiadas, de frente para outra pessoa, inclina, né? Segura até os bracinhos, porque nessa hora ele vai se debater, ele vai tentar tirar, inclina para frente, deixa a cabecinha inclinada e vai com a narina e lava. E tem que deixar a outra narina solta, porque é onde vai sair a secreção, né? O soro vai sair do outro lado. E uma coisa que eu sempre falo é que é a forma de desobstrução. Então, nós, quando a gente tá dormindo, que a gente acorda com o nariz entupido, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente respira só pelo nariz. Você tampa a boca, respira pelo nariz para poder desobstruir. Então, aí essa criança, ela não tem essa noção. Então, depois que lavou, o que você faz? Você oclui a outra narina, não a que você lavou, você vai ocluir a outra e segurar a boca. Por quê? Você vai obrigar ele a fazer o quê? Respirar pelo nariz que está obstruído. Então, é isso que vai também ajudar a desobstruir essa narina, né? E aí você repete o processo do outro lado também. Se fizer alguma coisa errada nesse processo, pode correr algum risco da criança afogar, alguma coisa do tipo? Então, as mães me perguntam muito sobre isso, né? A questão do afogamento. É o que eu falo, vai depender da quantidade que você está dando de volume de soro. Então, para uma criança de 1 ano, o que eu uso, eu pego uma seringa de 10, mas muitas vezes eu não uso total os 10. Você vai observando conforme vai saindo do outro lado, né? Então, a gente vai observando conforme isso. Assim, nesse tempo que eu trabalho, eu nunca vi nenhuma criança que chegou no hospital afogado porque a mãe foi lavar o nariz, né? Eu nunca vi, e até mesmo na clínica que eu atendo, eu nunca vi nenhuma mãe que chegou pra mim e falou, olha, fui lavar, ele afogou. O que acontece é que eles tossem muito e vai tossir, você desencadeia a tosse. Isso é bom, tosse é bom, né? Então, assim, eu acho que isso pode estar relacionado com a quantidade de soro que você vai estar para aquele seu paciente. É mais um medo do adulto, né? É um medo. Muito medo. E assim, gente, é porque eu já tô acostumado, mas quando eu vou atender pela primeira vez uma criança, na presença dos pais, eu já falo, ó, é isso, vai chorar. Mas não é um choro de dor, porque eu mostro pra eles, eu faço não só a lavagem, mas as outras manobras e técnicas, e ele chora. Quando eu paro e pego, né, eu coloco no colo da mãe, automaticamente para, né? Às vezes chora, não sai nem lágrima. E aí você vê que é um choro de desconforto, que não é uma coisa gostosa. E muitas vezes eles não sabem falar. Então qual que é o sistema deles? Chorar. Então eles choram, passa um tempo, acalma. Né? Então, a sessão dura 50 minutos de atendimento, só que assim, você atende um pouco, dá pra mãe ou dá pro pai, ou você acalenta, né? Pra ele poder ficar um pouco mais tranquilo. E é muito difícil, e eu já falo pros pais, vai chorar, não se assuste, não estou fazendo nenhum sofrimento, não estou causando nenhum sofrimento pro seu filho. Eu sempre gosto que os pais estejam presentes, né? Eu acho que é muito importante. Até para aprender a técnica. Até para aprender algumas coisas, né? Que a gente passa para eles também fazerem em casa, mas eu já falo, vai chorar.
tá? Então, e vai chorar com você em casa também. E não quer dizer que tá ruim. Tá ruim no momento, mas depois melhora. Eu acho muito bonitinho os vídeos de criança que já acostumou, gente, ao horário da lavagem nasal e já vai. Coloca a toalhinha. Eles já colocam toalha, tem crianças que eles mesmos já inclinam pra frente, né? É muito bonitinho, eu também gosto bastante. Essa lavagem, ela tem que ser feita só com soro fisiológico ou pode, por exemplo, ser feita com água morna ou com água? Não, a gente preconiza só soro fisiológico. Só soro fisiológico. Quando a secreção tá mais espessa, o que eu falo? Faz a inalação antes, né? Porque a própria inalação, ela ajuda a fluidificar aquela secreção, amolecer, que a gente fala, né? Então, é o que eu falo pros pais. Você vai lavar o nariz e você vê que essa criança, ela tá com uma secreção mais espessa, faz a inalação antes. Inala, deixa fazendo inalação, lava o nariz. Ah, mas ele odeia que faz inalação, eles não gostam. Faz inalação com ele dormindo. Ou não precisa ficar com a máscara colada, porque o pai e a mãe, eles acham que a máscara tem que ficar colada. Só de ficar próximo e a criança respirar aquele vapor, inalação só já com soro ajuda. também, né? Só com soro. E aí eu transito, né? Às vezes eu tô na clínica, que eu atendo particular, às vezes eu tô na Unifal, que é SUS. E às vezes fala, ó, mãe, consegue fazer inalação? Ah, não tenho aparelho de inalação. Tudo bem, liga o chuveiro, deixa a água bem quente, sai aquele vapor, põe a criança lá dentro, com o chuveiro desligado, deixa ele respirar aquele vapor para ajudar a amolecer e depois fazer a lavagem nasal. Então, sim, a gente consegue procurar alguns meios para ajudar, né? Por isso que a gente não usa água morna, que a água morna, dependendo, pode até machucar, tá? Então, o que é preconizado mesmo é o soro fisiológico. E o soro, depois que ele está aberto, eu preciso deixar ele na geladeira? Quanto tempo de validade esse soro vai ter? Isso depende muito, quando é aqueles flaconetes, né, que são pequenininhos, eles têm 10 ml. O soro, ele não precisa estar na geladeira. Aquele soro maior, né, que os pais usam, não precisa estar na geladeira. O que a gente pede para não deixar num lugar que fica também tomando sol, porque senão tem o risco de esquentar, mas muitos gostam de deixar na geladeira. Soro gelado eu não uso para lavar, então se tá na geladeira e eu chego para atender, eu tenho que esperar esse soro ficar na temperatura ambiente pra gente poder fazer a lavagem nasal. Então a gente pede para os pais manterem temperatura, mas em locais assim, livres de sol, que não fique batendo sol também para não aquecer. Sim. Tomar um cuidado de contaminação também desse vidro, né? Na hora de utilizar, de encher a seringa. Por isso que eu prefiro os flaconetes, porque ele é 10 ml e você acaba utilizando, né? Quase que todo. Quando fica um pouquinho, você joga fora, né? Eu prefiro os flaconetes porque a gente tem mais controle das infecções. Seringa também é bom assim, quando é aquelas seringas reutilizáveis, depois que você fez a lavagem, lavar, tá? Fazer a higienização dela. Água e sabão, tá? Não precisa nada mais que isso. E quando é aquelas outras seringas, a gente usa, descarta e abre uma nova. Isso também é importante. E não compartilhar, né? E não compartilhar. Mesmo que tenha 3 crianças em casa, cada um tem a sua. Aí, principalmente, cada um tem que ter a sua, né? Evitar ao máximo não compartilhar. Gente, já aproveita, manda mensagem no Drogaria Santa Maria, pega de um bichinho, uma cor pra cada criança, que assim não vai ter briga, cada um tem a sua. A gente entrega no conforto da sua casa, viu? E quantas questões assim de doenças crônicas, elas podem ter impactos também na saúde pulmonar? Pode sim. Hoje, o que a gente vê é que toda doença pode afetar alguma coisa do pulmão. Doenças reumatológicas, por exemplo, né? Artrite, artrose, em algum momento, ela pode desencadear problemas pulmonares, né? Então, isso também é muito importante. Câncer. O câncer é uma das doenças que mais causam comprometimentos respiratórios, né, comprometimentos pulmonares. A própria gravidez pode causar comprometimentos pulmonares na gestante, então é importante, às vezes, uma avaliação. Problemas ortopédicos. Então, sim, se a gente parar para pensar, qualquer problema hoje pode afetar o pulmão. Então, para a fisioterapia, quem quer trabalhar nessa área, tem uma gama de pacientes para atender. Neurológico, então, são os nossos pacientes que mais têm necessidade de uma fisioterapia respiratória, né? Crianças com paralisia cerebral, doenças assim, AVC. AVC tem muito problema respiratório. Então, quando a gente fala assim, o meu foco é o respiratório, mas quando o meu paciente chega na clínica, a gente reabilita tudo. Então, o AVC que chegou lá para ser reabilitado, a gente avalia a parte respiratória, mas avalia como um todo, avalia tudo. Aí, assim, eu entendi que na sua avaliação não tem nada respiratório, então eu vou focar no que você apresenta. Criança, né? A gente atende muito prematuro. Prematuro, quando eles
ficam internados, depois eles têm muitos problemas respiratórios, né? Imunidade Tem uma tendência maior? Tem uma tendência maior. Imunidade baixa, né? Então eles ainda estão com o sistema imune desenvolvendo e eles estão com o sistema respiratório cardiológico ainda em desenvolvimento. Então isso também afeta muito. Então eles ficam muito doentes. E aí eles precisam, né, desse acompanhamento. Aí chega uma hora que você consegue já melhorar. E aí o que eu vou tratar? Desenvolvimento, né? Porque eles têm muito atraso. Criança que ficou internado em UTI, não só criança, adulto, ele sai com fraqueza, né? A gente já tem hoje um CID, que é a fraqueza adquirida na UTI. E o que a gente vê nos pacientes adultos, o paciente parece que teve um AVC, né? Parece que teve um AVC. É uma fraqueza tão grande que ele parece que ele teve um AVC. O membro não responde, só que o AVC é de um lado, né? O paciente de UTI é geral. É uma fraqueza. Pode comparar ao paciente acamado também, né? É a mesma coisa do paciente acamado. Então, ele não responde de forma adequada. Ele quer pegar um movimento, ele treme. O que é isso? É fraqueza, né? Então, esses pacientes, a gente não trata só o pulmão. A gente tem que tratar a parte muscular. A criança que fica na UTI, ela sai muitas vezes com essa fraqueza, só que você tem que pensar que a criança ela está em constante desenvolvimento. Então, quando ela sai, a primeira coisa que a gente avalia quando chega na clínica, desenvolvimento neuropsicomotor. Aí a gente traz, ele tem esse atraso, então vamos recuperar, vamos tentar trabalhar com ele para a gente tentar recuperar os marcos do desenvolvimento. Toda criança vai andar com 1 ano? Não. Né? Assim como tem criança que não engatinha, já pula direto para a fase de andar. Mas é importante a gente saber avaliar essas questões e poder trabalhar com essa criança. Porque não é só o respiratório que tem impacto. É tudo, né? É tudo. Só que para ele conseguir andar, para ele conseguir treinar, pra gente conseguir trabalhar esse desenvolvimento, o respiratório dele tem que estar bonitinho, tem que estar funcionante. Sim. Vou pedir permissão para a chefe aqui, ó. Tive uma ideia. Ô, TT, a gente não pode sortear nesse episódio para as mamães uma seringa de lavagem nasal? Então, gente, para quem tá assistindo, as mamães de plantão, só deixar eu quero aqui no YouTube, que no final do episódio a gente sorteia e da sua escolha, né? As que a gente tiver disponível. Claro. Patrocínio Santa Maria sempre com a gente. E já manda mensagem, né, pro doutor, que ele já vai te ajudar a utilizar essa seringa de uma forma correta. Claro. Doutor, questões de apneia do sono, elas podem gerar também esses prejuízos? Podem. A apneia, ela é um problema hoje já de saúde, né? Muitas pessoas vão ter apneia. E aí, qual a pessoa mais propensa a ter apneia? Que a gente vê, os pacientes obesos, né? É muito comum desses pacientes. Eu tenho 31 anos. Eu tenho um amigo que ele começou a usar o CPAP com 27 anos já, né? Deus. A gente vê que tem algumas coisas genéticas, ou seja, o pai e a mãe teve, pode ser que o filho também pode desencadear. E a apneia, ela tem 2 fatores, que é um que a gente não consegue modificar, que são fatores não modificáveis, né? Mas a gente tem o fator hábitos de vida, que também pode influenciar muito na questão da apneia. E aí, o paciente que tem apneia, se ele não dorme, ele não consegue fazer nada, né? O sono, ele é restaurador. Hoje também, para vocês terem noção, já é uma das coisas que a gente se preocupa na área respiratória. Na nossa avaliação, a gente pergunta para a pessoa, você dorme quantas horas por noite? Você acorda quantas vezes à noite? Você sente no outro dia que seu sono ele te restaurou? Porque o sono você tem que acordar no outro dia, pronto, né, para iniciar as atividades. Não, você não pode acordar mais cansado do que você foi dormir. Então, a apneia tem um impacto muito grande, né? Se não tratada, o paciente pode virar óbito, né? A apneia é quando o paciente acorda, para a respiração no meio da noite. Isso, é quando o paciente ele tem alguns períodos que ele para de respirar no meio da noite. E ele acorda... muitas vezes ele tem esse despertar à noite, que é o acordar tossindo, que é o acordar engasgado, tá? É uma das principais aí características que esse paciente, ele acorda muito engasgado. Por quê? Ele para de respirar e aí o próprio cérebro manda para ele alguns sinais para ele tentar acordar para desengasgar, né? Para respirar mais. Antigamente falava-se muito assim, morreu dormindo, né? Muitos casos... A pessoa morria por conta da apneia. Pode matar. Por quê? Quando é inicial... Você pode respirar, ué. Quando é agudo... Mas eu achei que, era só um picozinho. Então, quando é agudo, seu cérebro vai te acordar. Só que é uma coisa que não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, o que acontece?
vai se tornando crônico. Então, você acorda rápido, às vezes você acorda uma vez à noite, melhora. Aí depois vai aumentando o número de vezes que você acorda. Só que aí o cérebro acostuma, o corpo acostuma. E aí chega uma hora que o corpo tenta te avisar e você tá num sono que você não consegue acordar. Nossa, e aí o paciente pode muito virar profundo. óbito. Se eu tivesse daí, já era. Mas se você tivesse, você já teria alguma coisa já te mostraria, Sim. sabe? Alguma questão. Essa falta de respiração pode ser confundida, por exemplo, com quem tem... Como chama quando tem carne esponjosa no nariz? Adenoide? Sim, é diferente. A adenoide, o paciente ele não consegue entrar o ar direitinho ali. Entra, mas entra uma menor quantidade. O paciente que tem apneia, ele tem quase que... Não é uma parada, mas ele tem uma cessação da respiração. Ele literalmente para de respirar, né? E aí o que o corpo faz quando ele para de respirar? O corpo dá sinais, então ele volta. Aí dá taquicardia, aí ele começa a respirar mais rápido, né? Pra ele poder voltar, poder ventilar novamente. Então, a apneia são essas questões. E aí, como eu falei, se o seu corpo acostumar, você pode chegar uma hora que pode se tornar crônico e pode desenvolver. Então, assim... Tá percebendo que seu sono não tá legal, né? Tá percebendo que isso tá impactando? Procura um médico, né? Pra fazer o exame, a polissonografia. Isso é importante hoje. Você ver como é que tá a qualidade do seu sono. Nossa, eu tenho até medo de fazer esse exame. Eu tenho asma. Eu durmo com a bombinha embaixo do travesseiro. Tem dia que eu acordo procurando. E meu sono é muito pesado. Então, Sim. eu demoro. Na hora que eu acordo, eu já estou extremamente sem fôlego nenhum. Já é pra se eu não achar a bombinha, eu acordo meu namorado pra ele achar. Eu vou morrer. Não, claro. Então, assim, é muito importante. A apneia é uma coisa muito, assim, difícil. Difícil, eu falo assim, pro paciente, às vezes, aceitar. Porque, às vezes, ele não aceita o uso do aparelho, né? Que é o CPAP ou BIPAP. Tem muita dificuldade para usar máscara. Eu falo porque eu tive em casa. Minha mãe, nossa, foi muito difícil, assim... E o sono, né? Igual o exame, você tem que dormir na clínica. Minha mãe não conseguia dormir. Ela fez o exame 3 vezes, porque 2 vezes deu interferência, porque ela não conseguia dormir. E você não pode tomar remédio, porque você precisa ver o fisiológico. Então, é muito difícil. Muito difícil, sim. Mas tem outras coisas que a gente também trabalha, igual a higiene do sono, né? Qual que é a higiene do sono? Evitar a televisão no quarto. Evitar o mínimo, né? Quer dizer, o máximo de aparelhos eletrônicos no quarto. Se puder, dormir com o celular fora, que é impossível, né? Porque é o celular que desperta a gente. Mas a gente evitar também não comer próximo antes de dormir. Não beber tanta água, porque qual que é o comum da gente? A gente fica o dia inteiro sem tomar água, né? Aí chega à noite, antes de dormir, você toma 2 copões de água, você fala, pronto, né? Agora vai dar tudo certo. E aí você acorda mais vezes para ir no banheiro, né? Então, a gente também dá essas educações para esses pacientes sobre a higiene do sono. Ficar num ambiente mais escuro, o mínimo de aparelhos eletrônicos possíveis, comer até no máximo 2 horas antes de dormir, ingestão de líquidos também até 2 horas antes de dormir. Sim. Isso é importante para você ter uma boa qualidade do seu sono. Até atividade física, para quem é muito agitado, não fazer à noite, né? Não fazer à noite. Assim, vamos supor, você faz à noite, você tem que começar esses planejamentos. Você quer dormir quantas horas à noite? 8 horas. Mas você acorda que horas? 7 horas. Então, você tem que dormir ali em torno de umas 10 horas da noite, né? Então, que horas você vai fazer atividade física, né? Para você não ficar tão agitado. Evitar coisas que vão te estimular à noite. Café. Eu conheço gente que adora tomar um cafezinho à noite. Depois café das 6, né? É super estimulante, né? Então, evitar um pouquinho o uso de coisas que vão estimular, que podem atrapalhar o seu sono ali naquele momento. Sim. Tinha uma pergunta para fazer sobre a questão das crianças com adenoide também. Elas também podem gerar problemas pulmonares ou é só a cirurgia mesmo e ela já tá tranquila? Adenoide, a gente não tem, assim, problemas respiratórios, né? É mais durante o tempo que ele tá com adenoide sem fazer a cirurgia. Depois que faz, tranquilo. Não tem nenhum impacto, assim, pulmonar para esse paciente. Sim. E quais são as... Oi? Tem como a mãe identifica? A adenoide? Isso. O paciente, ele começa a ter muito nariz entupido. Né? E aí lava, não melhora, lava, não melhora. E aí
é encaminhado para o médico. Mas e o nariz entupido não é só quando ele tá brincando, nem nada. Muitas vezes dormindo, né? Que ela escuta, que ela sente que a criança tá puxando mais o ar, tá tentando mais, né? Tá ficando um pouco mais desconfortável. E aí procura o médico especialista. E, assim, no pós-Covid, né? Entrando um pouquinho ali no pandêmico aqui, né? No pós-Covid, quais foram as principais complicações que as pessoas desenvolveram, né? Depois dessa pandemia? Ó, a gente teve pacientes que eles ficaram com mais de 1 ano com essa tosse seca, né? O paladar alterado também, muitos pacientes ficaram, ainda persistiu. Nessa questão pulmonar, foi principalmente o paciente ter muita dificuldade para realizar as atividades. Então, a gente vê paciente assim que até hoje fala, ó, eu melhorei, mas eu ainda não me sinto 100%, né? Eu consigo andar menos do que eu andava antes, eu não consigo subir escadas. Teve paciente que mudou de apartamento porque não tinha elevador e não conseguia mais ficar subindo as escadas. Igual, chegava com compra, precisava subir e não conseguia. E a fraqueza, né? Essa fraqueza, assim, do meu paciente não conseguir ter tanta disposição, né? Conseguir agir de forma adequada frente ao exercício físico, né? Descondicionamento. E como que a gente pode tentar melhorar isso, né? Com a fisioterapia, mas, tipo assim, com a atividade física eu consigo recuperar essa saúde pulmonar, essas questões? Então, o certo é você passar por um fisioterapeuta para ele ver primeiro se você tem alguma sequela, né? Se você tem algum comprometimento pulmonar, e não só pulmonar, mas comprometimento de condicionamento físico e de força muscular. Passado essa tríade, aí a gente começa a programar. Porque às vezes chega paciente pra mim, porque o pessoal acha que assim, eu vou na fisioterapia, eu vou ficar preso 3 meses, né? Eu vou ter que ir 2 vezes na semana. Às vezes chega paciente que não precisa ter esse acompanhamento, né? Às vezes o paciente, ele é mais saudável, né? Ele só teve alguma coisa aguda. Então a gente faz algumas coisas ali, mas logo já dá alta com orientação. E eu falo, a cada 15 dias inicial você volta aqui pra gente se ver, depois a gente passa pra 1 mês, 3, 6, 1 ano. Então, mas o que é a questão cultural nossa, né? A gente procura o médico só quando a gente tem um problema, né? Então, a gente pode ter essa noção de procurar antes de ter o problema, para prevenir, né? Essa questão esse fato prevenção aí é muito importante. Então, assim, eu sou uma pessoa sedentária e que eu já não estou fazendo muita atividade física e que eu tive Covid e eu fumo. Então, já posso procurar o fisioterapeuta, eu não preciso esperar eu sentir a falta de ar ou eu ter alguma coisa ali aguda para eu procurar a fisioterapia, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que está mudando um pouco essa questão, né? As pessoas estão tentando mudar e nós, profissionais da saúde, a gente também trabalha muito essa questão, prevenção, isso é muito importante. Porque às vezes você vai para uma avaliação que você quer ver como é que tá e você descobre algumas coisas que, tratando, você depois, futuramente, você não vai sentir esses efeitos dessas possíveis complicações. Entendi. Não. E, doutor, onde que a gente pode te encontrar? Onde a gente consegue localizar o senhor? Bom, na minha rede social é @sostenan. Eu trabalho, tem uma clínica aqui em Alfenas, que fica ali na Avenida São José, em frente o Correio ali, em cima do Empório Jordani. Aí lá a clínica tá eu e a Fran, que é a minha sócia, chama Cefer. É Centro Especializado de Fisioterapia e Reabilitação de Alfenas. E a gente atende todos os públicos, infantil, idoso, adulto, né? A gente trabalha com toda essa população, desde a parte motora, respiratória, neurológica também. A gente estamos desenvolvendo um trabalho bastante legal. Sim, né? Eu acho que, primeiro que a gente vai ter que voltar, né? Nosso tempo tá encerrando, mas acho que tem muita coisa ainda que a gente pode falar. Segundo, já pode marcar meu horário. Terça o meu. Se dela na segunda, terça, marca o meu pra terça. Muito obrigada. O senhor tem mais algum recado que você quer deixar pro público? Pode olhar para essa câmera aqui. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria passar. É importante a gente se preocupar com a saúde dos nossos pulmões, estar preocupado como que a gente está ficando no nosso dia a dia, se a gente consegue fazer atividade física, se a gente está conseguindo agir de forma adequada e lembrar que vida é movimento, então a gente tem que se movimentar para conseguir viver. Sim. Vou fechar com a última, então. Pode ser confundido a dor nas costas com a dor no pulmão, né?
Pode, muito. Eu tive... Meu pai, na época do Covid, rapidinho, ele me ligou. Minha mãe me ligou, ó, seu pai tá com dor nas costas. Pode ser Covid? Eu, nossa, agora tudo vocês acham que é Covid? Meu pai foi e fez, deu Covid, né? Pode ser confundido a dor nas costas com a dor pulmonar, dor pleural, que a gente fala, tá? Como que a gente consegue diferenciar a dor muscular ali nas costas? Dependendo de algumas coisas, alivia, né? A dor pleural, principalmente com um paciente com pneumonia, ele tem muita dor pleural. A gente fala que é uma dor ventilatória dependente, ou seja, o paciente respira e dói. O paciente respira e dói, tá? E aí... Não, é porque de vez em quando eu tenho um pouco. Quando eu não utilizo minha bombinha de tratamento, me dá um pouco. Isso é muito grave. Não, o problema é a questão assim, que você tem asma, né? Você me falou. E é uma doença inflamatória, né? Então você tem que pensar assim, que quando ela não está controlada, está gerando uma inflamação ali recorrente. Quando dói, muitas vezes é porque você está fazendo mais força, ou você pode estar com algum problema inflamatório ali mais exacerbado. Mas não quer dizer, né, que seja algum comprometimento. E se fosse alguma coisa que você precisaria procurar uma ajuda, não ia passar, tá? Então, se está passando, pode ser que algum quadro, mas depois reverteu para essa questão. Eu preciso da consulta mesmo. Você precisa passar ontem, Cris. Você precisa passar por ontem. E pra você, doutor, muito obrigado. Muito obrigada. A gente esclareceu muita coisa, mas a gente vai voltar, tá? Já vamos marcar o segundo programa com o doutor José. A gente já vai marcar, tá? Pra você que nos assistiu, nosso muito obrigado. E agradecer também os nossos patrocinadores, né, Cris? Lembrando que a Santa Maria lançou aqui um sorteio relâmpago. Então, gente, se você assistiu, tem criança pequena em casa, tá precisando dessas seringas, gente, pra quem não conhece... Dá uma pesquisadinha, a gente deixa aqui no final também, deixa no Instagram como é que funciona. É super prático. Ela vem inteira enfeitadinha, colorida, pra ajudar nesse processo de lavagem nasal. Deixa eu quero aqui no YouTube, que no final, agora, a gente já vai fazer o sorteio pra vocês, viu? Nosso muito obrigada. E aos nossos patrocinadores, a caneca é sua, personalize e manda pra todos os nossos convidados. E se você está precisando de algum presente especial, gente, só mandar mensagem pro pessoal da Personalize, que eles vão abraçar a sua ideia, te entrega super rápido. Lembrando que final de ano todo mundo vai ter essa ideia, então já se antecipa. Vai ter amigo secreto? Saiu com aquela pessoa que você adora e quer fazer alguma coisa diferente? Manda mensagem pra eles, viu? Sim, aqui em Alfenas fica em frente ao Bradesco e entrega no conforto da sua casa. Eu já tô aqui matando o restinho dos morangos, tá, Cris? Eu não sei se você vai querer, não. Mas eu já tô aqui matando o restinho dos morangos. Pra você que quer experimentar essa delícia, vai lá no pessoal do Hortifruti. Você não come tudo. E nosso convidado também não comeu, Lucas. Hortifruti da Vó, pode mandar mais, já? Eu acho que o Hortifruti da Vó podia mandar mais esses morangos pra gente. Mas pra você que tá querendo experimentar essa delícia aqui, tá? Vai lá no Hortifruti da Vó, picadinho, já separadinho, embaladinho pra você. Não precisa ter dor de cabeça nenhuma. Sim. E agora também vendendo verduras, né, Cris? Tem chuchu, repolho, tudo embaladinho cheiro já. verde, alface, Pronto pro uso. Pronto pro uso. Então, você não tem desculpa pra você não comer saudável agora. Você pode comer saudável porque o pessoal do Hortifruti da Vó tá ali pra auxiliar vocês nessa demanda de comer saudável aí. E a Mauri Contabilidades, gente, se você está com um novo negócio, está passando por alguma dificuldade na parte contábil, precificação, vai trocar de local, tudo eles te ajudam. Dá entrada em nota, tem muita coisa, tem muito detalhe, para você não ter dificuldade na hora do imposto de renda. Gente, contabilidade não é só na hora do leão, é o ano inteiro. Se você anda correto, vai chegar lá, você não vai ter grandes problemas. Vai apenas juntar tudo que você já fez bonitinho. Manda mensagem pro pessoal que eles vão te ajudar e tem um suporte super rápido. Sim, sim. Ano novo tá chegando aí. Você não precisa ficar com seu carro velho. Vai lá na G-Motors, novos, seminovos, usados. Eles têm ali para poder te auxiliar a trocar esse seu carro, para você poder viajar com segurança, com conforto. Nesse calor tá precisando de ar-condicionado, não dá para andar com carro sem ar-condicionado, né, Cris? Sim. Então já vai lá, já troca para um modelo mais novo ali, tá complicado. Já troca ele para um modelo mais novo. Os meninos dividem em 60 vezes, financiam para você, cuidam de toda essa parte burocrática. Então você pode ficar tranquilo. Vai lá, dá uma corridinha lá. Eles têm carro para todos os tipos de gostos, tá? Sim. Então, se você tá querendo trocar esse seu carro aí, vambora. Vamos passar esse ano, o ano novo de carro velho, não. E dividir até 60 vezes, dividir né? até 60 vezes. Pra Então não tem dor de cabeça. Gente, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas. A sexta está saindo do forno pra vocês e está maravilhosa. Já temos Drogaria Santa Maria em Campos Gerais. Uma equipe também super treinada para esclarecer todas as suas dúvidas. Não precisa mais vir em Alfenas para ter esse atendimento especial. Sim. E lembrando, tá fora do tema, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar. Gente, tá muito quente. Sim. Por favor, passem protetor solar e se hidratem muito. Exatamente, tá? tá? É muito importante.
importante Protetor solar manter a pro hidratação rosto, e né? protetor solar. Mesmo que você vá pra praia, quer tomar um bronze, tudo bem, mas passe o protetor solar. Isso Não é só muito para essas importante. ocasiões, né? Durante o dia a dia, você que tá Sim. a gente já trouxe também a Mariane, né? Quem quiser assistir o episódio dela, dá uma corridinha para trás. Falou que é muito importante para quem dirige muito passar protetor solares nas mãos para Se evitar, você né, tá doenças exposto, de pele. e até pra quem trabalha muito na frente do computador. A Isso. luz do computador, apesar de não ser a luz do sol, é uma luz que também pode gerar Sim, prejuízos sim. pra pele. Então a gente tá chegando aí no dezembro. Eu esqueci a cor da campanha, mas é de prevenção do câncer de pele e é muito importante. Então fiquem atentos, se proteja e proteja as pessoas que você ama. Sim. E mais uma vez, muito Muito obrigado obrigada, por até a ter nos assistido. próxima. Até a próxima. Tchau, Beijos, tchau. tchau.